Boa noite, pessoal, tudo bom? A gente está retornando aqui às aulas aqui e hoje a gente vai explicar um pouquinho como recomendar o calcário, como fazer a aplicação do calcário de forma que o cálcio sature a CTC do solo com 55% e o magnésio sature a CTC do solo com 15%, né? Aqui eu coloquei o símbolo de CTC em vermelho, que é caracterizado pela letra tesão, né? A letra tesão significa que é a CTC a pH 7 do solo. A letra T pequena, ela significa que é a CTC efetiva do solo. Qual que é a diferença de CTC a pH 7 e CTC efetiva do solo, pessoal? CTC a pH 7 é a CTC que o solo vai atingir, ou vai ter, quando a gente corrigir esse solo e ele tiver com um pH próximo de 7 ou 7. Vai ser a CTC do solo, o reservatório de nutrientes desse solo, o tanto de carga negativa que esse solo vai ter quando ele atingir esse pH 7. A gente sabe que o calcário, quando a gente aplica o calcário, a gente acaba liberando cargas negativas no solo. Tem muito agrônomo que acaba dizendo que a gente aumenta a CTC do solo aplicando calcário. Na verdade, a gente não aumenta a CTC do solo aplicando calcário. A gente apenas libera as cargas negativas que esse solo já tem quando a gente aplica calcário, porque essas cargas negativas está tomada por alumínio e hidrogênio, né? Então essa carga negativa que a gente libera, ou essa CTC que a gente aumenta, é exatamente essa CTC aqui, a CTC a pH 7. CTC efetiva é a CTC que você está utilizando do teu solo. Por exemplo, um solo ele pode ter uma CTC de pH 7 de 13 centimol por centímetro cúbico de carga e a CTC efetiva desse solo ser 7 centimol. Significa o quê? Que esse solo tem um potencial dele é ter 13 centimol por centímetro cúbico de carga, em forma de cálcio, magnésio e potássio, por exemplo. Mas esse meu solo ele está apenas com 7 centimol, tem 7 centimol nesse solo. Com base trocada, então ele está utilizando um pouco mais que a metade da capacidade dele de armazenamento de nutrientes. Então a CTC efetiva, ela corresponde a quanto de cálcio, magnésio e potássio que eu tenho efetivamente nesse solo hoje. E a CTC a pH 7, ela vai corresponder a quanto que o meu solo vai ter depois que eu fizer a calagem nesse solo, né? Um solo argiloso aí, a gente vai chegar nesse número aqui da CTC a pH 7 2 anos e meio após uma calagem, dependendo da compactação do solo, dependendo do quanto que chove, dependendo do sistema de produção adotado em cima desse solo, né? Então toda vez que a gente vai trabalhar com calcário, fazer cálculo de calcário, a gente sempre leva em consideração a CTC a pH 7, que é representado pela letra T maiúsculo, né? Porque a gente quer utilizar a capacidade do nosso solo de reter e armazenar cátions e disponibilizar cátions para a planta, que são cálcio, magnésio, potássio, né? E outras cargas positivas como ferro, zinco, cobre. Então beleza, então a gente tem um exemplo aqui nesse solo, pessoal. A gente sabe que a gente, para ter um solo muito produtivo, produções aí de 90, 100 sacos por hectare que eu acompanhei, esse tipo de solo a gente tinha uma saturação de 55% de cálcio nessa CTC do solo e aproximadamente 15% de magnésio, né? Hoje já se vem falando de trabalhar com 60% de cálcio, 57% de cálcio e 18, 19% de magnésio, né, no solo. Mas quando a gente faz um cálculo de calcário, a gente vai recomendar uma calagem. Como que a gente sabe como que vai ficar o meu solo quando eu jogar aquele calcário? Por exemplo, eu faço o cálculo do calcário e o meu cálculo lá deu que eu preciso jogar 3 toneladas por hectare de calcário naquele solo. E beleza, ele vai levar a saturação de base do solo para 70%, vai consumir muito hidrogênio na solução do solo, consequentemente aumentando o pH do solo, fazendo o alumínio perder as cargas positivas e tirando o alumínio na solução do solo. Beleza, o calcário fez o meu trabalho. Mas como que eu sei que esse calcário que eu joguei, ele vai fazer o cálcio ficar com 55% de participação na CTC e o magnésio com 15%, né? Como que eu sei quanto de calcário que eu tenho que aplicar e o tipo do calcário que eu tenho que aplicar para mim chegar nessas menções aqui? Beleza, pessoal? Então eu tenho um exemplo aqui no quadro anotado, um solo com CTC a pH 7 de 12,50, que é bastante comum achar uma CTC dessa aqui num solo com 55, 60% de argila, pessoal. O cálcio num teor de 4 centimol por decímetro cúbico de carga nesse solo, né?
4 centimol em cima dessa CTC corresponde a uma participação de 32% da CTC. Né? Como que eu sei que esses 4 centimol correspondem a 32% da CTC, pessoal? Então eu vou ensinar um cálculo aqui para vocês descobrir a porcentagem de participação do elemento com o teor dele. Então eu vou fazer 4 centimol que esse solo tem, multiplicado por 100, que é um fator de conversão, são 400, dividido pela CTC a pH7 do solo, que é 12,50. 400 dividido por 12,50 igual a 32. Então 4 centimol nesse solo de CTC a pH7 12,50 equivale a 32% dessa CTC, tá bom, pessoal? Então é um cálculo bem simples de fazer, bem fácil de ser feito, e que é bastante útil, que eu utilizo muito nas minhas recomendações de calcário, né? Eu vou na sequência ensinar aí como você recomendar calcário em cima de basicamente duas fórmulas, que é a fórmula de saturação de base, que é a fórmula do V%, né? A famosa fórmula do V% que muita gente usa, e essa fórmula de você recomendar calcário, dessa forma aqui, que é a forma que eu utilizo, né? Então eu tenho magnésio aqui nesse solo na quantidade de 1,12 centimol por decímetro cúbico de carga, que equivale a 8,96% da CTC desse solo, né? Vendo essas informações, eu já consigo saber qual que é a minha V% do solo só em cima de cálcio e magnésio, né? A recomendação de calcário, o cálculo da fórmula de saturação de base de calcário, ela fala que se um solo tiver com menos de 70% de saturação de base, eu tenho que adicionar calcário para elevar a V% daquele solo a 70%. Um solo argiloso, né, para milho, soja e trigo, feijão, por exemplo. Então, eu consigo descobrir quantos por cento qual que é a V% do meu solo sabendo as bases desse meu solo, né? Se eu quero adicionar calcário para eu ter uma saturação de base de 70%, então o que eu faço aqui? Eu vou somar cálcio mais magnésio, eu vou multiplicar essa soma por 100 e dividir por CTC a pH 12, tá bom, pessoal? Então vamos fazer a fórmula aqui: 4 mais 1,12 são 5,12 vezes 100 são 512, dividido por 12,50. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui, pessoal. 512 dividido por 12,50. Então, o cálcio e o magnésio, eles correspondem a 40,96% da saturação de base desse solo, né? Se está lá na minha análise de solo que a minha V% por exemplo, nesse solo a minha V% é de 43,96%, por que eu tenho essa diferença então, pessoal? De 40,96 para 43,96? É simples, isso aqui leva em consideração a saturação das bases do solo. As bases trocáveis do solo são cálcio, magnésio e potássio. Então esses 3% que eu tenho de excedente aqui corresponde à minha saturação que eu tenho nesse solo por potássio. Mas a minha saturação de cálcio e magnésio nesse solo é de apenas 40%. Aí que está o detalhe. Quando eu faço um cálculo de calcário para levar a V% para 70%, eu subestimo a dose do calcário, porque eu pego a saturação de bases do solo da análise e diminuo de 70%, multiplico pela CTC a pH 12, divido pelo PRNT do calcário, vai me dar a necessidade de calcário dessa análise em toneladas por hectare. Mas a V% de todas as análises do solo, ela vem considerando o potássio junto. E eu tenho que saturar esse solo com 70% de cálcio e magnésio. Então, logo uma V% para um solo bastante produtivo, você quer passar os 80 sacos por hectare de soja, você quer atingir seus 200 sacos por hectare de milho, você quer ultrapassar os 60 sacos por hectare de feijão, você quer atingir lá os seus 80, 90 sacos por hectare de trigo, você tem que trabalhar com uma V% com uma saturação de cálcio, magnésio e potássio de mais de 75%, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica que eu falo pela minha experiência prática e pelo meu conhecimento prático de campo, né? Pelas minhas recomendações e minhas avaliações de produtividade a campo. Então, a V% para você atingir altas produtividades, ela é mais de 70%.
eu considero como 75% um parâmetro bastante bom, né? Que você teria 70% do solo saturado com cálcio e magnésio e mais 5% do solo saturado com potássio, né? Que você teria um potássio num teor bastante alto e com uma grande disponibilidade para soja, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos partir aqui para o cálculo para mostrar para vocês, pessoal, como que aplicar calcário, quanto de calcário preciso aplicar nesse solo para eu ter 55% de saturação de cálcio na CTC e 15% de saturação de magnésio na CTC, tá bom, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos descobrir primeiro quantos por cento que o cálcio nesse solo representa. Então a gente já descobriu aqui, o cálcio aqui, eu tenho 4 centimol de cálcio nesse solo, equivale a 32%. Eu quero atingir 55%, então regra de 3, é muito fácil. Eu vou multiplicar 55 por 4, 55 vezes 4, 220, dividido por 32. Então eu tenho que ter um teor de 6,87 centimol de cálcio para eu ter o cálcio com 55% da CTC. O magnésio, eu utilizo a mesma linha de raciocínio. Eu tenho magnésio ali 1,12 centimol, equivalendo a 8,96% da CTC. Preciso ter um magnésio com 15%. Então eu faço essa mesma regra de 3. 15 vezes 1,12 são 16,8. Dividido por 8,96. Vezes 16,8 dividido por 8. Então eu tenho que ter um teor de 1,87 centimol de magnésio e 6,87 centimol de cálcio, tá bom, pessoal? Eu preciso respeitar uma coisa que é chamada equilíbrio de base, equilíbrio entre cálcio e magnésio. Quando eu tenho o cálcio saturado com 15% na CTC e o magnésio o cálcio saturado com 55%, perdão, e o magnésio com 15% na CTC, pessoal, eu sempre vou ter os dois equilibrados em relação um ao outro. Então, a relação de equilíbrio entre cálcio e magnésio, ela varia de 3,3, né, até 4. Essa é a relação de equilíbrio. Esse é o mínimo que eu tenho que ter de relação cálcio-magnésio, esse aqui é o máximo, tá? Como que eu descubro esse teor? Simples, eu divido o teor de um pelo outro, né? Vamos ver, o cálcio aqui, ele vai ficar para frente com 6,87 e o magnésio com 1,87. Então eu divido o teor de cálcio pelo teor de magnésio para descobrir qual que é a relação cálcio-magnésio quando o solo estiver saturado com cálcio magnésio corrigido com a aplicação do calcário aqui. 6,87 dividido por 1,87 são 3,67. Então é uma relação boa que está dentro do equilíbrio. O que isso significa, pessoal? Que eu tenho 3,67 vezes mais cálcio nesse solo do que magnésio, tá bom? É uma relação excelente essa daqui. O produtor não vai ter problema com deficiência de cálcio nem com deficiência de magnésio nesse solo. Se eu tiver, por exemplo, o magnésio aqui com mais de 20% da CTC e o cálcio com 45, 47, eu vou ter um problema de deficiência de cálcio nesse solo causado pelo excesso de magnésio. Se eu tiver com 60, 65% de cálcio e 11, 12, 8% de magnésio, eu vou ter um problema de deficiência de magnésio causado pelo excesso de cálcio, tá bom, pessoal? Então essa relação eu tenho que respeitar. Eu trabalho muito com análise de folha e a gente consegue achar muito nas análises de folha essas deficiências no solo induzidas pelo excesso de um nutriente ou pela falta de um nutriente. Por exemplo, se eu tiver muito pouco magnésio no solo, eu posso ter um problema com deficiência de fósforo nesse solo. Eu já vi muitas áreas com teores altos de fósforo, com deficiência de fósforo por conta que eu tenho 7% de magnésio na CTC, tenho muito pouco magnésio. Então a gente tem que respeitar esses equilíbrios. Então agora a gente vai propriamente partir para o cálculo.